Durante a Guerra Fria, uma das mais importantes ferramentas de comunicação foi o jornalismo, seja ele sendo usado para ocultar informações ou divulgá-las. Foi durante esse período de conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, potências econômicas da época, que através do jornalismo se tinha demonstração de opinião pelos jornalistas. E isso porque, independente do lado, capitalista ou socialista, buscava-se induzir ideologias, querendo mostrar qual dos sistemas era melhor. Ambos sistemas faziam isso de forma que tentava tornar o outro vilão e a si próprio o bonzinho, que obtinha das melhores tecnologias. Sendo assim, o jornalismo também narrou o desenvolvimento tecnológico e a corrida espacial. Porém, o marco principal retratado foi a Guerra do Vietnã, iniciada em 1964 e terminada em 1975, conflito qual surgiu devido à disputa geopolítica entre Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, disputa entre o socialismo e o capitalismo, tendo se originado da relação entre os dois Vietnãs, divisão feita na Conferência de Genebra. Assim, a parte sul influenciada pelo capitalismo e a do norte pelo comunismo. Porém, as restrições foram descumpridas, gerando conflitos. A Guerra do Vietnã não tem importância apenas histórica, sendo através dela que a imprensa começou a ter liberdade para retratar sem censura e sem favorecer o sistema em que viviam. O jornalismo também foi uma importante ferramenta para o fim da Guerra do Vietnã, pois com sua transmissão quase que ao vivo, devido ao desenvolvimento das mídias, as pessoas começaram a ver o outro lado das coisas, e não só o que favorecia os Estados Unidos. Com isso, se teve a iniciação de movimentos para que houvesse a retirada do exército americano do Vietnã, ocorrida em 1975. No entanto, o Vietnã sofreu prejuízos econômicos gravíssimos e os Estados Unidos teve sua carreira militar manchada. No entanto, a Guerra do Vietnã não foi o único conflito com participação direta das principais potências, havendo também a Guerra da Coreia. Porém, assim como o jornalismo foi importante para a Guerra Fria, o inverso também se aplica, tendo em vista que o desenvolvimento criado durante esse período possibilitou a facilidade no acesso a esse tipo de comunicação. Além disso, duas vertentes surgiram com a Guerra Fria, sendo elas a imprensa doente e a imprensa sadia. A primeira recebia esse nome pois a mesma se baseava em ideais socialistas, sendo vista como extrema, enquanto a segunda era o oposto, refletindo princípios capitalistas. Portanto, essa divisão deixa bem claro como funcionava o jornalismo da época. Outra ferramenta da mídia para reproduzir ideologias e influenciar o público foi o cinema. Dessa maneira, a Guerra Fria gerou produções cinematográficas para retratar o cenário do período, tendo em algumas das obras críticas diretas ao conflito, além de outras que focaram em divulgar ideologias e formar opiniões. James Bond, ou 007, criado pelo autor Ian Fleming em 1953, é exemplo de como a indústria cinematográfica agia, sendo o personagem um agente secreto do Serviço de Espionagem Britânica, com apenas um objetivo: combater os inimigos, os comunistas. Com mais ou menos 40 livros, 007, Da Rússia com Amor, pode ser considerado o mais interessante, no qual a história é a seguinte. Em plena Guerra Fria, cada governo estrangeiro tem um arquivo sobre James, mas é o governo soviético que decide que chegou o momento de agir. Da Turquia até os recantos mais sombrios por trás da cortina de ferro, James se encontra no mais louco conflito entre o Ocidente e o Oriente. A SMERSH, Departamento contra a Espionagem da União Soviética, monta um plano para difamar o sistema britânico, e James terá que detê-los, que obviamente acaba conseguindo. Combatendo e manchando o sistema comunista através de livros e filmes cheios de ação, James Bond se tornou uma grande personalidade na época, em lugares que se tinha a presença do capitalismo. Sendo assim, apesar de Bond ser britânico, ele foi e ainda é visto como herói para os americanos, por ter sido capaz de defender o ideal capitalista, os Estados Unidos e os valores ocidentais. Uma diferente forma de divulgação que tomou enormes proporções foram as histórias em quadrinhos, se tornando uma das principais da época. Assim como em filmes, os quadrinhos também trabalhavam para promover ideologias, sempre favorecendo um determinado lado. Temos como exemplo o Incrível Hulk, criação de Stan Lee e Jack Kirby, que refletia o contexto da Guerra Fria. No primeiro número do gibi, ficamos sabendo como o cientista Bruce Banner se tornou o Hulk. Ele tenta salvar um adolescente que invadiu o local onde se testara pela primeira vez a bomba atômica, projetada pelo próprio Banner, e fica exposto aos raios gama, quando a bomba é detonada propositalmente por seu assistente, um espião iugoslavo disfarçado.
Banner, em vez de morrer de leucemia ou queimaduras radioativas, que é o que aconteceria na vida real, descobre que os raios gamas alteram a química de seu corpo. Agora, sempre que se enfurece, é humilhado ou entra em pânico, ele se transforma em um enorme monstro verde, um brutamonte capaz de levantar toneladas. O fato de Banner ser físico-nuclear tinha relação com a Guerra Fria. Desde o Projeto Manhattan, o qual desenvolveu as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, os físicos nucleares tinham importância estratégica para o governo dos Estados Unidos. Vale recordar que, segundo alguns historiadores, as bombas atômicas usadas contra o Japão marcaram não apenas o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o começo da Guerra Fria. Segundo tal interpretação, o ataque a Hiroshima e Nagasaki teriam sido a forma que os Estados Unidos encontraram de mandar o seguinte recado à União Soviética: cuidado, nós temos a bomba. Depois disso, a procura por carreira científica, sobretudo física nuclear, aumentou. Outro elemento da Guerra Fria presente é o espião iugoslavo. Naquela época, histórias de personagem eram comuns tanto na ficção quanto na realidade. A Iugoslávia era um dos países do leste europeu, onde os comunistas haviam chegado ao poder. Em suas primeiras aventuras, o Hulk enfrentou vilões comunistas, mas havia igualmente crítica aos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque o principal inimigo do Hulk era o General Ross, também pai da namorada de Banner, ou seja, em muitas outras histórias, o inimigo era o próprio exército norte-americano, sempre perseguindo o Gigante Verde. O que não podemos esquecer é que o personagem foi criado pelo horror atômico. Ao ser concebida a história, os criadores pretenderam transmitir uma lição de moral. Banner é a vítima de uma arma que ele mesmo projetou. O cientista sente remorso por isso. O primeiro gibi do Quarteto Fantástico foi publicado em 1961, pouco tempo depois de o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ter viajado ao espaço, ou seja, quando foi lançado, a corrida espacial era um fato recente. Nos quadrinhos, o narrador cita que os Estados Unidos e uma potência estrangeira estão disputando quem chegará primeiro ao espaço. Sobre a potência, sabemos que é a União Soviética, mas é claro que eles não iriam citar os nomes, né? Era tudo indiretamente. Voltando à história. 4 amigos pegaram escondido um foguete experimental para ir ao espaço e estudar os raios cósmicos antes da outra potência. Entre eles estavam Rich, o cientista, sua noiva Sue, o irmão dela Johnny e o piloto Ben. Quando eles chegam até lá, são atingidos pelos raios e se tornam super poderosos. A maior referência que esse gibi faz à União Soviética é o principal inimigo do quarteto, o Dr. Destino. Ele era um ditador e comandava um país do leste europeu. É bom lembrar que no leste europeu se concentrava a maioria dos países socialistas. Nos quadrinhos, esse país se chama Latívia, traduzindo para o português, Letônia. Este fazia parte dos blocos socialistas. O visual desse vilão também fazia referência, já que sua armadura era de ferro, simbolizando a cortina de ferro. Em março de 1941, um novo herói surge vestindo a bandeira dos Estados Unidos. Ele era o Capitão América. Foi criado por Joe Simon e Jack Kirby na editora Timely Comics, a atual Marvel. Para ter noção da ousadia dele, na sua primeira HQ, o herói aparece dando um soco na cara de Hitler enquanto o mundo está vivendo a Segunda Guerra Mundial. A realidade é que ele estava ali para se opor e acabar com quem pensasse em estar contra os Estados Unidos. Quando a Segunda Guerra acabou e o foco era o suicídio de Hitler, o Capitão América se aproximou do fracasso. Com seu maior inimigo morto, ele começou a lutar com pessoas simples e, claro, não obteve sucesso, sendo a revista cancelada em 1950. Mas 4 anos depois, o Capitão América voltou a usar a sua roupa azul e vermelha e se torna o esmagador de comunistas. Sim, era esse exatamente o título da série. O Capitão América gostava de ser provocativo em seus títulos. Agora, imagine seus gibis. A primeira edição é chamada de Os Traidores, e o Capitão América deixa 2 coisas muito claras. Para ele, os comunistas eram piores que os nazistas e os americanos não mediriam esforço algum para acabar com qualquer espião comunista. A segunda história da HQ é a seguinte. Alguns americanos foram capturados e passam a mandar mensagens estranhas para o Capitão América e seu companheiro, incentivando eles a desistir. Com algumas investigações e algumas enrolações, se descobre que os americanos foram drogados pelos comunistas. E então temos uma frase do herói que pode ser entendida como a moral. Verdadeiros americanos nunca se tornam vermelhos. No mês seguinte, a outra edição estava nas bancas mostrando novamente os comunistas como os trapaceiros. Nesta HQ, eles estavam matando prisioneiros e envenenando a comida deles. A surpresa da história é a seguinte: o Capitão América vence. Através disso,
Pode-se notar que os americanos têm um grande respeito pelos direitos humanos, não é mesmo? Fala sério, eles queriam salvar os prisioneiros. Todas as histórias mostram um capitão com uma bela postura. Mas isso não acontece totalmente no terceiro e último HQ da série. O intitulado O Dragão Verde se passa na China. É uma história entre a China e os Estados Unidos, mas o Capitão América consegue colocar os comunistas no meio da história e culparem os mesmos. Pode-se notar que às vezes acontece uma necessidade de sempre culpar os vermelhos e criticá-los pelo uso da espionagem e da violência, mas os Estados Unidos também fazia isso. Em 1964, o Capitão América passou a integrar os Vingadores e a combater vilões, até mesmo aqueles sem nenhuma relação com a Guerra Fria. É claro que isso não durou muito tempo, ele foi feito para provocar. 10 anos depois, o herói possuía um inimigo parecido com ele, quer dizer, idêntico a ele. Ele possuía apenas uma diferença: o uniforme dele era inteiramente vermelho. Isso te lembra alguma coisa? Realmente os americanos não tinham limite. Aquele é o Guardião Vermelho, e depois de fracassar naquela história, ele volta 20 anos depois com a sua gangue, os Supremos Soviéticos. A figura do Capitão América era exatamente o que a sociedade americana achava adequado. Ele lutava e não media esforços para deixar seu país seguro. O herói agradou inúmeras pessoas, e muitos de seus leitores se alistaram ao exército depois de ler. Uma das exceções dentro do próprio governo americano foi Charlie Chaplin. Ele fazia críticas a muitas coisas, inclusive o próprio capitalismo, sendo a favor dos pacifistas e comunistas. Ele não se considerava cidadão americano, se considerava cidadão do mundo. Por conta de filmes politizados, Chaplin foi vítima do macartismo, ou caça às bruxas, uma campanha onde Joseph McCarthy acusava as pessoas por práticas comunistas e investigava a vida delas. Em uma viagem para o exterior, Charles foi avisado pelo procurador-geral dos Estados Unidos que só voltaria se provasse seu valor moral. Foi o que bastou para dizer adeus ao seu país. Após ser exilado, fez um discurso reconhecido posteriormente. Desde o fim da última guerra, poderosos racionários, com o apoio da imprensa, criaram uma atmosfera insalubre, em que indivíduos com uma mente liberal podem ser apontados e perseguidos. Nessas condições, é praticamente impossível continuar meu trabalho. Charlie Chaplin apenas voltou para os Estados Unidos para receber o prêmio especial da Academia de Cinema graças às suas contribuições. Foi aplaudido de pé. Um de seus grandes filmes foi O Grande Ditador, dirigido por ele mesmo. Satiriza o nazismo e o fascismo e os seus líderes, Hitler e Mussolini. Chaplin foi perseguido e exilado pelo feito. Outro filme de grande sucesso foi Tempos Modernos, em que o famoso personagem, o Vagabundo, tenta sobreviver em meio ao mundo moderno e industrializado. Critica o capitalismo, stalinismo, nazifascismo, fordismo e imperialismo.